Na data de hoje, aqui no canal Direito e Inclusão, vamos tratar sobre a Resolução 465 de 2021 da Agência Nacional de Saúde, à luz da Constituição Federal, da Convenção de Nova York e do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Vamos fazer aqui uma pequena pausa nos estudos sistemáticos da Lei Brasileira de Inclusão, para tratar desse assunto que também, não menos importante, mas de igual razão, por conta da implicação que traz e do risco que existe para a mudança na interpretação jurisprudencial em relação ao ponto. Avançando aqui, nós temos aqui o texto da resolução aqui 465, de 24 de fevereiro de 2021, e atualiza o rol de procedimentos e eventos em saúde, estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e naqueles adaptados, conforme previsto no artigo 35 da Lei 9.656, de 3 de junho de 98, fixa as diretrizes de atenção à saúde e revoga a resolução normativa número 428, de 7 de novembro de 2017, a resolução normativa 453, de 12 de março de 2020, e a resolução normativa 457, de 28 de maio de 2020, e a resolução normativa 460, de 13 de agosto de 2020. Em resumo, essa resolução aqui trouxe uma norma um pouco questionável. Alguns já estão entendendo que essa norma não cumpre o seu papel de norma constitucional ou infraconstitucional no que diz respeito ao seu texto, ao seu conteúdo, né, ao seu aspecto material. Vamos lá ao que interessa. Para ser bem objetivo, eu destaquei aqui o artigo polêmico, ponto polêmico, e em cima dele a gente vai mostrar o que isso traz de reflexo, de contraponto, de contradição ou de harmonia com o sistema jurídico mencionado. Primeiro aspecto aqui, ponto polêmico. O artigo 2º da referida resolução diz: para fins de cobertura, considera-se taxativo o rol de procedimentos e eventos em saúde disposto nesta resolução normativa e seus anexos, podendo as operadoras de plano de assistência à saúde oferecer cobertura maior do que a obrigatória, por sua iniciativa ou mediante expressa previsão no instrumento contratual referente ao plano privado de assistência à saúde. Ora, primeiro ponto a ser destacado aqui é o rol taxativo, né? Até então, prevalecia-se um entendimento majoritário na jurisprudência do STJ, que o rol aqui referido seria exemplificativo, embora isso não fosse unânime, como eu disse, majoritário. E outro aspecto aqui é que, sob o argumento de que a operadora poderia dar uma cobertura maior da que a prevista obrigatoriamente aqui na ANS, relegou aqui a uma relação contratual estabelecida entre as partes. Ora, venhamos e convenhamos, a relação contratual estabelecida entre as partes, em que se refere a plano de saúde, ela está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor. E sabemos que as normas atinentes, os contratos estabelecidos pelas operadoras de plano de saúde são contratos de adesão, ou seja, são contratos nos quais não é permitido ao consumidor, numa relação, numa tratativa prévia, a discussão dos termos que vão viger na relação contratual. Daí fica esse cuidado. Seguindo aqui, no próximo ponto, nós temos aqui, né, como que então isso, né, vai estar no contexto da Constituição Federal? Como que isso vai ser visto pela Constituição Federal? Veja só, a Constituição Federal, no artigo 23, inciso número 2, quando ela fala que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e municípios, no inciso número 2, ela diz: cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.
Fiz questão de destacar. Então, primeiro aspecto, a competência ela é comum a todos os entes federados, do cuidado de saúde e assistência pública para a proteção e garantia das pessoas com deficiência. Tá? Esse é um ponto interessante. E o segundo ponto é que no artigo 96, quando ele vai tratar do direito à saúde, ele diz que é um direito e dever, o direito de todos e dever do Estado, né, garantindo mediante políticas públicas, sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Aqui o artigo remete a uma norma programática para o Estado, né, estabelecer as políticas públicas de proteção. E essas políticas públicas não estão aqui restringidas. Então, pressupõe-se, até uma interpretação sistemática entre o 23 e o 196 da Constituição Federal, que essa proteção tem que ser integral, né, sob pena de haver violação aos direitos fundamentais aqui em questão. Avançando. No artigo 3º, os princípios gerais da Convenção de Nova York, da qual o Brasil é signatário e que foi o pontapé para o surgimento da Lei Brasileira de Inclusão. Fiz questão de destacar aqui 3 princípios para nortear o nosso raciocínio. Primeiro, da não discriminação, né? É um princípio importante para não estabelecer aqui diferenças pejorativas ou qualquer desnivelamento, né, diferença de interpretação no que diz respeito a questões de ordem pessoal. Tá? Não caberia aqui, inclusive, do aspecto contratual, para valorizar mais o contrato monetariamente para alguma cobertura. Já é uma questão que tem que ser bem cuidada nesse ponto aí. O outro princípio, o respeito à diferença, a aceitação das pessoas com deficiência como parte da diversidade humana. Ora, se parte do pressuposto que esse princípio está vigente e ele é um princípio adotado pelo sistema brasileiro de normas aqui vigentes, então não é possível se aceitar que o simples fato da pessoa possuir uma deficiência seja motivo para a exclusão de qualquer situação de proteção, principalmente no que diz respeito à questão de saúde. Então, isso precisa ficar muito claro também. O outro princípio é o respeito ao desenvolvimento da capacidade das crianças com deficiência, o direito das crianças com deficiência preservar a sua identidade. Então, como que isso vai ser feito? À medida em que há uma política pública, seja ela no sistema público, com o meio de toda a estrutura criada pelo sistema de saúde e também no setor privado. Mas, para isso que ocorrer, é necessário o quê? Que esse sistema de saúde ele funciona de forma harmônica, sistemática, ou seja, todos os entes sejam coordenados, cada um dentro das suas tarefas, dos seus papéis, e que haja asseguramento pleno e da proteção integral de todo e qualquer tratamento para o desenvolvimento terapêutico, né, na doença, na deficiência, né, que a pessoa tiver em questão ali. Então, se for um diagnóstico de uma doença X ou Y, né, essa modalidade de tratamento, uma vez restringida, impede que esse desenvolvimento ocorra, né, e, obviamente, a sua legitimidade, sua cidadania vai ser afetada em razão da não tutela do Estado de forma efetiva, que é um aspecto interessante aqui, tá? Vamos lá. No Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é o terceiro fundamento aqui, né? Primeiro foi o da Constituição, segundo da Convenção e agora no Estatuto. Como que isso está definido? No Estatuto, essa tutela desses direitos e garantias relativos à saúde está prevista no artigo 18, dizendo o seguinte: é assegurada a atenção integral. Essa palavra integral, destaquem aí, tá? A saúde da pessoa com deficiência em todos os níveis de complexidade. Tem alguma restrição aqui? Nenhuma. Por intermédio do SUS, garantindo acesso universal e igualitário. Em outras palavras, a proteção em saúde não poderia estar limitada pelo rol da ANS.
a discussão do exemplificativo e do taxativo pode vir num segundo momento. Não necessariamente aqui diz que esse rol seja taxativo, né? A LBI não fala que o rol seja taxativo, mas se infere, a partir da proteção integral, que essa proteção integral, ela, na medida em que ela serve para a tutela de todos os níveis de complexidade, né, em relação à deficiência, não poderia, então, se estabelecer limites ou restrições qualitativas ou quantitativas, sob pena de não haver um acesso universal, muito menos igualitário. Ou seja, toda e qualquer restrição que houver tem que ser para todos, e não somente para as pessoas com deficiência. Então, é muitíssimo importante a compreensão desse artigo 18. No parágrafo 5º do artigo 18, diz que as diretrizes desse artigo aplicam-se também às instituições privadas que participam de forma complementar ou que recebam recursos públicos. As instituições privadas não estão afastadas aqui dessa norma jurídica. No artigo 20, fala das operadoras de planos e seguros privados de saúde são obrigadas a garantir à pessoa com deficiência, no mínimo, todos os serviços e produtos ofertados aos demais clientes. E isso é uma norma que estabelece exatamente aquele princípio do acesso igualitário universal, ou seja, para todos, né? Para todos, o que todos podem receber, né? Não há essa restrição. Mas é uma norma que vem secundariamente, né? E não é a norma-chave. A norma-chave aqui, que nós temos que nos apegar, é o artigo 18. A norma 20, né, o artigo 20, ele vem a mostrar que não pode ser dado tratamento diferenciado, né, sob a pena de haver ofensa à dignidade da pessoa humana. Tá? No artigo 24, ele fala que assegurar a pessoa com deficiência o acesso aos serviços de saúde, tanto públicos quanto privados, ou seja, há uma nivelação com relação ao acesso, não há distinção entre o público e o privado aqui. A proteção integral é tanto no setor público quanto no setor privado, tá bom? Isso é importante ser destacado. E as informações prestadas e recebidas por meio de recursos de tecnologia assistiva e todas as formas de comunicação previstas no inciso 5 do artigo 3º desta lei. Ou seja, além de você disponibilizar tudo isso no setor público e privado, você tem que disponibilizar também o recurso tecnológico para que as pessoas com deficiência possam usufruir, né, e ter o acesso a isso de forma realmente efetiva, né, e não apenas de forma amostrada, né. Vamos lá. Eu fiz aqui um destaque aqui da jurisprudência do STJ, só um pequeno contraponto aqui, né, que predomina de forma eminentemente majoritária nos tribunais e no STJ, notadamente em sua 3ª turma, que vem sistematicamente reiterando a posição pela natureza meramente exemplificativa do rol de procedimentos da ANS. Então, interpretação dada aqui por essas cortes de justiça, correto? No entanto, a 4ª turma defende que não cabe ao judiciário substituir a ANS em sua atribuição legal e que o rol de procedimentos é taxativo. Tá? Então, nós precisamos ter claro, né, que há situações, né, o STJ já tem aberto essa posição aí. Citei aqui 2 RESPs, recursos especiais, tem aqui um link também de jurisprudência, né, do Jus Brasil, né, em relação ao STJ, existe uma série de normas, tem um recurso especial que esse mesmo que está mencionado aqui, é o 1879-078, a ementa dele diz o seguinte, processual civil, agravo interno, recurso especial, ação combinatória, plano de saúde, cobertura, limitação do número de sessões de terapia, abusividade. Súmula 568 STJ, coparticipação, deficiência na fundamentação, pré-questionamento não ocorrência. É abusiva a cláusula contratual ou ato da operadora de plano de saúde que importe a interrupção de terapia por esgotamento do número de sessões anuais assegurados no rol de procedimentos e eventos
em saúde da ANS. 2. A ausência de fundamentação ou sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. A ausência de decisão do tribunal de origem acerca dos argumentos invocados pelo recorrente impede o conhecimento do recurso especial. Enfim, a decisão aqui estabeleceu que é abusivo a limitação do número de sessões de terapias. Essa publicação aqui ocorreu em 11 de fevereiro de 2021. A jurisprudência, de fato, elas têm caminhado, né, em vários pontos, seja para dizer que é exemplificativo ou taxativo. Mas se a gente tem que lembrar, melhor dizendo, que o artigo 18, vejam só, o artigo 18 do Estatuto da Pessoa com Deficiência fala que tem que assegurar a proteção integral em relação à saúde, de forma que se propicie o acesso igualitário e universal. É de todos para todos. Isso está de acordo com a Constituição. E lembrando que essa norma do Estatuto é a natureza constitucional. A Constituição, por sua vez, lá na frente, diz que essa proteção é assegurada, ou melhor, deve ser assegurada por todos os entes federados, né? E que esse sistema tem que ser de forma integral, né? A convenção, que foi o arcabouço do Estatuto da Inclusão, estabelece essas proibições, essas vedações de não discriminar e de estabelecer toda a proteção a esses direitos fundamentais. Então, nós não podemos caminhar por essa seara. Para concluir, eu deixaria a seguinte situação. A rigor, de acordo com o que está previsto na resolução em questão aqui, da ANS, é possível se afirmar ou se inferir que a norma do artigo 18, esculpida lá no Estatuto da Inclusão, não está sendo observada. É preciso ter atenção a isso, é preciso ter esse cuidado, para que a gente possa, né, acompanhar e não correr o risco de que a jurisprudência mude no sentido de dizer agora que aquele rol passa a ser taxativo e não cabe mais a sua extensão, salvo se a operadora, obviamente, quiser, como ela diz lá, podendo estabelecer ali coberturas além daquilo que está obrigatório. Obviamente que isso vai estar associado a uma questão de relação custo-benefício, porque são relações de natureza privada, né? E qual é o denominador disso tudo aí? Né? O resultado disso daí pode vir a ser um aumento no custo dos planos de saúde, né? Mas, por outro lado, o Estatuto e o Código de Defesa do Consumidor diz que não pode haver oneração em relação ao consumidor para esses casos. Então, temos que ficar atentos, ok? Fico alerta, espero ter trazido as informações para a gente poder aprofundar e todos estudarem esse assunto aí. Quero voltar em outras oportunidades para a gente poder estar discutindo isso. Eu fiz questão de lançar esse vídeo para a gente poder deixar isso em aberto, né? Não dá para encerrar aqui definitivamente tudo a respeito do assunto, mas fica pelo menos um estudo breve, panorâmico de toda a situação aí. Deixo aqui a divulgação dos meus canais do YouTube, Direito e Inclusão, Dr. Flávio Henrique de Mello, e o Instagram Direito e Inclusão. Peço que todos deixem seu like, que compartilhem, né, para todos terem acesso a esse conhecimento, se inscrevam, ative o sininho das notificações e até o próximo vídeo. Amanhã continuaremos o estudo da Lei Brasileira de Inclusão. Até mais. Fiquem com Deus.